E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui na jornada da superação. Hoje a gente vai desvendar os segredos para construir hábitos poderosos com um livro incrível, Hábitos Atômicos, do James Clear. Isso aí. Vamos explorar os pontos-chave do livro com um toque de humor e insights práticos para você aplicar na sua vida. Sabe, quando eu comecei a ler, me identifiquei muito com a história do James Clear. Ele sofreu um acidente super sério na faculdade. Verdade. Foi atingido no rosto por um taco de beisebol e, teve que reaprender várias coisas. Nossa, que situação difícil. Mas o que me impressionou foi como ele usou essa experiência para se reconstruir. Tanto fisicamente quanto mentalmente, usando o poder dos hábitos. E o legal é que ele começou com coisas simples, tipo levantar pesos algumas vezes por semana. Parece tão básico, né? Mas com o tempo, essa constância gerou resultados incríveis. Tanto que ele se tornou um atleta de destaque. E o mais legal é que ele não parou por aí. Ele aplicou essa mesma lógica de construir hábitos em outras áreas da vida. Nos estudos, por exemplo, e os resultados foram igualmente impressionantes. É a prova de que a persistência, mesmo em pequenas ações, pode levar a grandes conquistas. É verdade. E ele chama isso de pequenos ganhos que, acumulados ao longo do tempo, geram um impacto enorme. É como construir uma parede, tijolo por tijolo. Nossa, a analogia da parede é perfeita. E o Vai ver. James Clear usa outra analogia bem interessante no livro, a do cubo de gelo. Ah, essa é clássica. Explica pra gente. Imagina um cubo de gelo numa sala que está esquentando gradualmente. A gente não vê o gelo derreter de cara, né? Não, né? A mudança acontece aos poucos, até que, num ponto específico, o gelo derrete completamente. É verdade. A gente sempre foca no resultado imediato, mas a transformação real acontece de forma gradual. Tipo, o cubo de gelo só derrete quando a temperatura chega a 0 degreus etéreo, mas todo o calor que foi aplicado antes foi essencial. Exatamente. E essa analogia se aplica perfeitamente aos nossos objetivos. É preciso ter paciência e persistência para construir os hábitos que nos levarão aos resultados, né? Total. É o que ele chama de platô do potencial latente. Interessante. É como se a gente estivesse investindo energia, mas os resultados só aparecessem depois de um tempo. Faz todo sentido. É. É como plantar uma semente, a gente rega, cuida, mas só depois de um tempo a planta brota e cresce. Perfeito. E o James Clear enfatiza a importância de focar nos sistemas e não apenas nas metas. As metas nos dão direção, mas os sistemas, ou seja, os hábitos que a gente constrói, são o que nos leva até lá. E ele coloca isso de uma forma bem interessante. Ele diz que seus hábitos moldam sua identidade, e sua identidade molda seus hábitos. É um ciclo. É como se a gente estivesse construindo a nossa própria versão, tijolo por tijolo, hábito por hábito. É isso aí. Se você quer mudar seus resultados, precisa mudar seus sistemas e seus hábitos diários. E é aí que entram as 4 leis da mudança de comportamento. Que são, minha conta. Tornar um hábito óbvio, atraente, fácil e satisfatório. Interessante. Me parece que o livro oferece um guia prático para construir hábitos melhores. Você acha que a gente consegue se aprofundar um pouco mais nessas leis? Com certeza. Elas são a base para entender como o nosso cérebro funciona e como podemos hackear esse sistema para criar hábitos que realmente se sustentam a longo prazo. Então vamos lá. Qual a primeira lei? A primeira lei é tornar o hábito óbvio. Para isso, o James Clear sugere a intenção de implementação. Intenção de implementação. O que seria isso? É basicamente definir o quando e onde você vai praticar o novo hábito. Tipo, toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas, vou fazer yoga na minha sala. Ah, entendi. É ser específico com o nosso plano de ação. Isso me lembra da técnica dos gatilhos. A gente define um evento específico que vai nos lembrar de realizar o hábito. Exatamente. E ser específico com o nosso plano aumenta as chances de realmente seguirmos com o hábito. Faz sentido. E como a gente torna um hábito atraente? Essa é a segunda lei, e o James Clear fala sobre a importância de conectar um novo hábito com algo que a gente já gosta de fazer. É o que ele chama de empilamento de hábitos. Empilhamento de hábitos. Que nome criativo. Como funciona? Por exemplo, depois de tomar meu café da manhã, vou meditar por 5 minutos. A gente usa um hábito já existente como gatilho para um novo. Ah, entendi. Tipo, depois de escovar os dentes, vou fazer 10 flexões, usar a rotina que a gente já tem como trampolim para novos hábitos. Genial, né? E para tornar o hábito fácil. Essa é a terceira lei. E ele sugere a gente começar com pequenas ações, tipo a regra dos 2 minutos. Regra dos 2 minutos. Isso, a ideia é começar com uma versão super simplificada do hábito. Se você quer começar a correr, comece colocando tênis de corrida e andando pela casa por 2 minutos. A ideia é tornar o início do hábito tão fácil que seja impossível de resistir. Faz sentido. É como dar o primeiro passo, por menor que seja. E aí, com o tempo, a gente vai aumentando a intensidade e duração do hábito. Exatamente. E a quarta lei
Para tornar um hábito satisfatório, a gente precisa se recompensar pelos nossos progressos. Celebrar as pequenas vitórias é fundamental para manter a motivação. Se a gente cumprir nossa meta de exercícios da semana, por exemplo, podemos comemorar com um jantar especial no final de semana. É isso aí. Recompensas são uma ótima forma de reforçar o comportamento positivo e nos manter motivados a continuar no caminho certo. E como a gente se livra dos maus hábitos? Para isso, a gente inverte as 4 leis da mudança de comportamento. Para tornar um mau hábito invisível, por exemplo, podemos remover as tentações do nosso ambiente. Tipo, se você quer comer menos doces, tira os doces da sua casa. Exatamente. Se a tentação não está por perto, fica mais fácil resistir a ela. E para tornar um mau hábito desinteressante, a gente pode focar nos benefícios de evitar esse hábito. Por exemplo, se você quer parar de fumar, pode se concentrar em como sua saúde vai melhorar, como você vai ter mais disposição, como vai economizar dinheiro. Mostrar para o nosso cérebro que a gente tem muito mais a ganhar se a gente abandonar o mau hábito. Exatamente. Para tornar um mau hábito difícil, podemos usar o dispositivo de compromisso. Que é basicamente uma forma de nos sabotar para evitar cair em tentação. Tipo, deixar o cartão de crédito em casa para evitar compras por impulso. Ou pedir para um amigo esconder os doces da gente, bloquear sites que a gente costuma procrastinar, criar obstáculos para o mau hábito. Entendi? E para tornar um mau hábito insatisfatório, podemos usar a estratégia do parceiro de responsabilidade. Isso mesmo. Ter alguém que nos cobre para cumprir nossos compromissos. Tipo, combinar com um amigo que, se a gente não for à academia naquela semana, a gente vai ter que pagar uma prenda para ele. Ter essa pressão social pode ser um ótimo incentivo para a gente se manter no caminho certo. E no final das contas, o James Clear nos mostra que a mudança de hábitos é um processo gradual, né? Não acontece da noite para o dia. Com certeza. É como a gente estava falando antes. É como o cubo de gelo que vai derretendo aos poucos. É preciso ter paciência e persistência para construir os hábitos que a gente deseja e com o tempo a gente vai colhendo os resultados. É verdade. E além da paciência e da persistência, o livro também destaca a importância do autoconhecimento, né? De entendermos a nossa individualidade, os nossos gatilhos, as nossas motivações. Não existe uma fórmula mágica para a mudança de hábitos. Sem dúvida, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. A gente precisa experimentar, adaptar as estratégias do livro à nossa realidade e, principalmente, se divertir no processo. Afinal, a jornada de autoaperfeiçoamento deve ser prazerosa. Com certeza. Se a gente não estiver se divertindo, fica muito mais difícil manter a disciplina e a motivação. E por falar em diversão, James Clear também fala sobre a importância de encontrarmos atividades que nos desafiem na medida certa, que estejam dentro da nossa zona de desenvolvimento proximal, como dizem os psicólogos. É aquele nível de desafio ideal que não é nem fácil demais, a ponto de nos desmotivar, nem difícil demais, a ponto de nos frustrar. E quando a gente encontra esse ponto ideal, a gente entra num estado de fluxo, totalmente imerso na atividade, sem nem perceber o tempo passar. É como se a gente estivesse em sintonia total com a atividade, totalmente presente no momento. É uma sensação incrível. E para alcançar esse estado de fluxo, é importante que a gente esteja sempre se desafiando, buscando novos conhecimentos e habilidades. Sair da zona de conforto e explorar novos horizontes. Mas e aí, o que mais o James Clear nos ensina sobre como construir hábitos poderosos? Ele fala sobre a importância de encontrarmos um jogo em que as probabilidades estejam a nosso favor. Um jogo. Que interessante. Explica melhor pra gente. É como se a gente tivesse que descobrir quais atividades temos mais facilidade de aprender e nos destacar, aquelas que a gente realmente gosta de fazer. Afinal, se a gente se sente bem fazendo algo, é muito mais fácil se dedicar e se aperfeiçoar naquilo, né? Com certeza. Quando a gente faz algo com paixão, a gente se esforça mais, se dedica mais e os resultados aparecem naturalmente. É como se a gente estivesse jogando um jogo que a gente já sabe jogar, que a gente domina as regras. Exatamente. E ele usa o exemplo de um jogador de pôquer. Se você quer ser um bom jogador, precisa estar cercado de outros bons jogadores, jogar em mesas onde você tem chance de ganhar. A gente precisa estar em ambientes que nos impulsionem para cima, que nos desafiem na medida certa e onde a gente tem chances reais de sucesso. Faz todo sentido. E para descobrir esse jogo ideal, a gente precisa se conhecer, né? Experimentar coisas novas, sair da nossa zona de conforto, testar diferentes atividades, até encontrarmos aquelas que a gente realmente gosta e tem facilidade de aprender. Experimentar, errar, aprender e se divertir no processo. Exatamente. E ter em mente que a mudança de hábitos é um processo gradual, não acontece da noite para o dia. É como se a gente estivesse plantando uma sementinha e cuidando dela com carinho até que ela se transforme numa árvore forte e frondosa. Que linda analogia. E para nos ajudar a manter o foco e a disciplina, o James Clear sugere a gente usar algumas ferramentas, como o rastreador de hábitos e o contrato de hábitos. O rastreador de hábitos é uma forma da gente visualizar o nosso progresso, marcar os dias em que a gente cumpriu o nosso objetivo, e isso nos motiva a continuar no caminho certo.
E o contrato de hábitos é uma forma da gente se comprometer com os nossos objetivos e ter alguém que nos cobre para cumpri-los. É como se a gente estivesse criando um compromisso público com a nossa mudança, e isso nos ajuda a ter mais disciplina e responsabilidade. E no final das contas, o que o James Clear nos mostra é que a gente tem o poder de mudar a nossa vida, um pequeno hábito de cada vez. A gente não precisa fazer grandes revoluções, basta a gente focar em pequenas ações, repetidas de forma consistente, e com o tempo a gente vai colhendo os resultados. Que inspirador, como aquela frase. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. E com os hábitos certos, essa jornada se torna muito mais prazerosa e recompensadora. Sabe, uma coisa que me chamou a atenção no livro é que o James Clear não fala só de criar bons hábitos. Ele explora também como o ambiente social impacta nossos comportamentos. É verdade. Fala da influência do nosso círculo social nos nossos hábitos, né? Sim, ele destaca que a gente tende a se espelhar nas pessoas ao nosso redor. Isso é verdade. Então é importante estarmos em ambientes que nos impulsionam para cima, sabe? É. E nos incentivem a sermos melhores. Ele chega a dizer que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Nossa, é verdade. Não. Se estamos cercados de pessoas com hábitos saudáveis, por exemplo, é muito mais provável que a gente também adote esses hábitos. Exatamente. E ele usa um exemplo bem legal no livro, dos jogadores de poker. Ele diz que se você quer ser um bom jogador, precisa estar cercado de outros bons jogadores. Faz sentido. Jogar em mesas onde o nível é alto, porque a gente aprende observando, interagindo e competindo com pessoas que já dominam a atividade. Verdade. A gente se inspira e aprende com quem já está no caminho que a gente quer trilhar. Me lembra aquela frase? Se você quer voar com as águias, não pode nadar com os patos. Perfeito. E além do nosso círculo social, o James Clear também fala da influência da cultura nos nossos hábitos. Essa cultura pode ser da nossa família, do trabalho, da nossa comunidade. Essa cultura molda nossos comportamentos e crenças, impactando diretamente os hábitos. É como se a gente estivesse imerso no oceano de hábitos, né? E a gente acaba absorvendo os que estão ao nosso redor, tanto os bons quanto os ruins. Exatamente. E ele destaca que a gente precisa estar consciente dessa influência e fazer escolhas conscientes sobre os hábitos que a gente quer cultivar. A gente pode escolher nadar contra a correnteza É isso. e criar hábitos que estejam alinhados com nossos valores e objetivos, mesmo que sejam diferentes dos hábitos da nossa cultura. Um desafio e tanto, né? Mas com as estratégias certas, com autoconhecimento e persistência, a gente consegue construir hábitos poderosos que nos impulsionam na direção dos nossos sonhos. Com certeza. É. E falando em autoconhecimento, James Clear também explora a questão da predição, que é como o nosso cérebro tenta prever o que vai acontecer com base em experiências passadas. É como se o nosso cérebro estivesse sempre tentando antecipar o que vai acontecer para nos preparar para a situação, sabe? Ah, entendi. E isso influencia diretamente os nossos hábitos, porque a gente tende a repetir os comportamentos que nos trouxeram recompensas no passado. Sei. Mesmo que essas recompensas sejam só a curto prazo. Ah, entendi. É por isso que às vezes a gente fica preso em maus hábitos, né? Porque mesmo que eles tragam consequências negativas a longo prazo, eles dão algum tipo de prazer imediato. Exatamente. É a tal da gratificação instantânea. É mais fácil ceder à tentação do que resistir a ela. Mas o livro dá ferramentas para lidar com isso, como a técnica de tornar um hábito insatisfatório. A gente já tinha falado sobre isso, né? Como reprogramar o nosso cérebro para associar o mau hábito a algo negativo. Isso. É como adicionar uma consequência negativa ao mau hábito para torná-lo menos atraente. A gente pode, por exemplo, combinar com um amigo que se a gente furar o nosso plano de exercícios, vamos ter que pagar uma prenda para ele. E ninguém gosta de perder dinheiro, né? Não. Então essa consequência negativa já serve como um incentivo para a gente manter o compromisso. Usar a nossa versão AP a nosso favor. Perfeito. E além do tornar o hábito insatisfatório, o livro fala da importância de tornar o hábito satisfatório. A gente precisa se sentir bem ao praticar o hábito para querer repeti-lo. E uma forma de fazer isso é usar recompensas. Sim. Tipo, se você cumprir sua meta de leitura da semana, pode se presentear com um cineminha, um jantar especial, um passeio no parque, enfim. Algo que você goste e que te motive a continuar no caminho certo. Recompensas são sempre bem-vindas. Mas no fim das contas, o que realmente faz a diferença é a repetição, né? Com certeza. É a prática constante que solidifica o hábito e o torna automático. Quanto mais a gente repete um hábito, mais ele se torna automático. É como se o nosso cérebro criasse um atalho para aquele comportamento, tornando cada vez mais fácil de ser executado. É como aprender a andar de bicicleta. No começo é difícil, a gente cai, se machuca, mas com a prática a gente pega o jeito até que se torna algo natural, que a gente faz sem nem pensar.
E quando a gente chega nesse ponto, a gente entra naquele estado de fluxo que a gente estava falando antes, totalmente imerso na atividade, sem nem perceber o tempo passar. É como se a gente estivesse em sintonia total com a atividade, totalmente presente no momento. Sensação incrível. E para alcançar esse estado de fluxo, é importante a gente estar sempre se desafiando, buscando novos conhecimentos, habilidades, saindo da nossa zona de conforto e explorando novos horizontes. Mas é importante lembrar que não existe uma fórmula mágica para mudança de hábitos. Cada pessoa é única, com suas próprias motivações, seus próprios desafios. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Sem dúvida. A gente precisa se conhecer e entender o que nos motiva, o que nos faz feliz. E construir hábitos que estejam alinhados com a nossa essência. O importante é encontrar o nosso próprio ritmo, nossa própria maneira de construir hábitos poderosos que nos levem a uma vida mais plena, mais produtiva e mais feliz. É isso aí. E pensando nesse jogo ideal, me lembrei do que James Clear fala no livro sobre a importância de ter um sistema de feedback. É verdade, ele fala bastante sobre feedback, né? Ele diz que é crucial para saber se estamos no caminho certo, tipo um GPS que nos guia na jornada da mudança de hábitos. Faz sentido o GPS. E ele sugere a gente buscar feedback de várias fontes, né? Amigos, familiares, colegas. Sim, pessoas que podem dar uma perspectiva diferente sobre nossos hábitos e nos ajudar a identificar pontos cegos. É como aquele ditado: as melhores críticas são aquelas que nos fazem crescer. Exatamente. E ele até fala da importância de buscar feedback negativo, sabia? É mesmo. É porque, por mais que seja desconfortável, É verdade. o feedback negativo pode mostrar áreas que a gente precisa melhorar. Interessante. Aham. E como a gente pode fazer isso na prática? O James Clear sugere a gente criar o nosso próprio sistema de feedback, usando um diário de hábitos, por exemplo. Ah, entendi. Anotar nossos progressos, desafios, reflexões sobre o processo. É como se a gente estivesse documentando nossa jornada de transformação, né? É isso. Sim. E essa documentação pode ser muito valiosa para a gente se entender melhor, sabe? Identificar gatilhos que nos levam a agir de determinada maneira e celebrar nossas conquistas ao longo do caminho. Legal. É. No final das contas, o que o James Clear mostra é que a mudança de hábitos não precisa ser um peso, né? Não precisa. Pode ser uma jornada prazerosa, de autodescoberta e crescimento. É como se estivéssemos esculpindo a nossa melhor versão, dia após dia, hábito após hábito. Que bonito. E essa jornada não tem linha de chegada, né? Não, é um processo contínuo de aprimoramento. A gente nunca chega num ponto e fala: pronto, agora eu sou perfeito, não preciso mudar mais nada. É verdade. A vida é um aprendizado constante. E os hábitos são ferramentas que nos ajudam nesse caminho. E com os hábitos certos, a gente pode alcançar qualquer objetivo, né? Com certeza. Como diria o James Clear, o sucesso é o produto de hábitos diários, não de transformações únicas na vida. E aí, o que você achou dessa imersão nos hábitos atômicos? Esperamos que você tenha se inspirado e aprendido dicas valiosas para construir hábitos poderosos e transformar sua vida. Se você quiser se aprofundar nesse universo, o link para o livro completo está na descrição do vídeo. Aproveite para conferir. E não se esqueça de se inscrever no canal Jornada da Superação e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. A gente te espera no próximo mergulho com mais dicas e inspirações para você alcançar todo o seu potencial. Até lá!